Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco mais sobre a PetroRio, uma das melhores empresas aí da bolsa, que está trazendo aí resultados aí cada vez melhores, né, trimestre a trimestre. E vou falar tudo sobre a empresa, então fique comigo no vídeo, pessoal. Iniciando aqui o vídeo, trazendo aqui primeiramente algumas indicações aí de casas de análise. Primeiramente o Itaú BBA, que é a casa de análise aí do Itaú, recomenda a compra para a empresa aí com um preço-alvo de R$ 58. O Banco of America, BOFA, também reiterou aí a recomendação de compra de R$ 54 para R$ 55. Hoje ela está valendo aí na faixa de 45, né? E o Banco Santander também reforça a recomendação de compra com um preço-alvo aí de R$ 46 nos dias de hoje para R$ 87 em 2027, ou seja, dobraria aí de tamanho, né? 100% de valorização praticamente em 4 anos, né? Ou seja, você ganharia mais ou menos 25% de valorização ano a ano, tá ok? Se comparado aí com dividendos, no caso, né? Comparando aí com as empresas perenes, que paga de 6 a 8% de dividendos, se comparado aí com esses 25% que a PetroRio aí deve crescer, aí praticamente o triplo, né? Ou seja, é uma ação aí das melhores, com certeza, né? Falando sobre os resultados da empresa, mas primeiramente trazendo aqui a performance dela, aqui, se comparado com o Ibovespa, a empresa praticamente dobrou de tamanho aí, saiu de 20 e pouquinho para 45 de agora, sendo que o Ibovespa ficou na mesma aí. E os destaques aí do período, desde o segundo trimestre de 2023, a empresa mostra aí que a produção média foi recorde, né? 91 mil barris aí de óleo por dia. O lifting cost dela, ou seja, o custo por extração, foi recorde também, $7,4 aí o barril, tá? Ou seja, muito baixo isso aqui, tá, pessoal? Se compararmos aqui o lifting cost da empresa de 5 anos para cá, a empresa praticamente tá fazendo milagre, tá? É um dos melhores custos aí, lifting costs do mundo, tá? Se comparado com as empresas árabes aí, petroleiras, que são as empresas aí com melhores performances, né, em petróleo. Elas têm aí custos de 5, 6 dólares, tá? Ou seja, a PetroRio aí está com performance de empresa petroleira, né? Que são as melhores do mundo aí. Ou seja, a operação da empresa aí está fazendo milagre, tá? É uma das melhores operações. E também destacando a produção, né? Que saiu aqui de... Se comparado com o ano passado, o segundo trimestre de 2022, tinha aí produzido 33 mil barris mais ou menos, né? E aí triplicou de 33 para 91 aí praticamente. Ou seja, pessoal, olha como mostra que a operação da empresa é muito boa de fato, né? A empresa triplicou aí a produção e o custo por extração diminuiu ainda mais, né? Ou seja, a operação da empresa é das melhores aí do mundo. Ela também menciona nisso da produção do poço ODP5 em Frade, que é um dos maiores campos aí que ela tem. Isso aqui vai acarretar aí a 8 mil barris a mais para a empresa. 8 mil barris por dia, tá? Receita líquida de 532 milhões, um aumento aí de 41% se comparado com o ano passado. E o lucro também aumenta aí de 32%, EBITDA ajustado também aumenta de 25%, ou seja, a empresa crescendo aí ano a ano, tá? E aí um ponto negativo, que é a posição de caixa, que a empresa tinha aí uma posição de caixa bem grande, né, até o ano passado. Porém, com a compra do campo Albacora Leste da Petrobras, a empresa quitou aí essa posição de caixa que ela tinha, né, e aí começou a ter dívidas, tá? A gente pode ver que até o ano passado a empresa não tinha dívida, né? Porém, ela teve que pegar dívidas aí para pagar esse campo, tá? Ou seja, a empresa agora está com uma dívida aí um pouquinho alta. Porém, nada muito alarmante, é uma dívida líquida sobre o EBITDA aí de uma vez, tá? Ou seja, o EBITDA da empresa aí, o lucro por operação da empresa pagaria isso aí em um ano, tá? Essa dívida, se ela quisesse. E aí outro ponto que precisa atentar a empresa, né, é o valor do Brent, né? Quanto maior o Brent, que é o valor do barril lá fora, né? Já que a empresa é uma commodity, né? Assim como a Petrobras, ela depende muito desse valor de Brent, né? Apesar de que com esse lifting cost aí praticamente nulo, né? Um custo por extração aí de petróleo muito baixo, né? Ela consegue sobreviver bem com o Brent aí na casa de 50, 40 dólares, tá? Ou seja, não é o caso, tá, pessoal? Hoje o Brent aí tá na faixa de uns 80, né? Ou seja, a empresa vai ter um lucro aí exorbitante, porém, quanto maior esse Brent, melhor, né? A gente pode ver que o Brent no ano passado estava na faixa de 110 aí dólares, né? O terceiro trimestre também na faixa de 100, o quarto trimestre na faixa de 90 aqui, e aí foi caindo, né, ano a ano, porém, como a empresa triplicou aí a sua produção, né, e também diminuiu aí o seu custo de extração, mesmo assim o lucro e a receita da empresa aumentou, tá? Ou seja, pessoal, a empresa é uma maravilha de fato, porém o Brent aí é o que dita as regras da empresa, né? O lucro da empresa aí vai pelo Brent, né? Se o Brent cair aí muito, né, aí teoricamente a empresa começaria aí a ter algum problema, né? Então tem que ficar de olho nisso. Um outro ponto bem interessante são os dados operacionais da empresa que ela soltou aí nesse mês, tá? A gente pode ver que a empresa aumentou bastante a sua produção trimestre a trimestre, né? Saiu de 60 mil para 90 mil. Porém, o que temos que observar é que a venda de óleo aí praticamente ficou estável, tá? Trimestre a trimestre, sendo que a produção que aumentou bastante. Não. Ou seja, a empresa tem um estoque absurdo aí que ela vai vender. E aí o que vemos, em julho já aumentou, né? De 91 para 99 mil, ou seja, está aumentando aí a sua produção diária, né? E deve aumentar ainda mais nos próximos trimestres. E o que vemos?
vemos, a venda de óleo aumentou bastante, tá? Ou seja, ela praticamente vendeu num mês só metade do que ela vendeu aí em 3 meses, tá? Ou seja, ela pode vender ainda mais no próximo trimestre e aumentar bem mais aí o seu lucro, né? E por que a empresa segurou tanto estoque nesse segundo trimestre, pessoal? Muito por conta do imposto que o Haddad criou, né, de 4 meses para onerar aí em 9,2% as empresas exportadoras de petróleo, né? E a PetroRio é uma exportadora aí 100%, né? Ela não vende nada aqui no Brasil, tá? Nacional aí, ela só vende para fora, tá? Ou seja, ela foi onerada em 9,2%, né? Em toda a sua receita lucro aí. Ou seja, muito por conta disso a empresa deu uma segurada aí no seu estoque, né? Porém, ela deve aí vender praticamente todo o seu estoque nesse trimestre, tá? Ou seja, como mencionei, o lucro da empresa vai aumentar bastante. Outro ponto interessante é no campo Albacora Leste, que a empresa comprou bem recentemente, onde ela está tendo uma produção diária aí de 23 mil barris. Isso aqui pode aumentar bastante, tá? Para uns 40, 50 mil. A própria empresa já mencionou que isso deve ser aumentado de fato. E também vemos a eficiência operacional desse campo aqui. A gente vê que é uma eficiência aqui bem ruim, né? Se comparado com os outros campos aí, ela tem uma eficiência muito melhor, né? A gente pode ver que o campo de Frade tem uma eficiência bem boa. Esse campo aqui, Cluster, Polvo, TBMT, também tem uma eficiência bem boa. Ou seja, esse campo aqui de fato vai ter uma eficiência melhor aí nos próximos trimestres. E aí tem uma maior produção aí de barril, né, o que deve acrescentar no lucro da empresa, né? Cada 1000 barris aí a mais que ela consegue produzir, pessoal, é lucro na veia, né? Outro ponto bem interessante é o campo Wahoo, que a empresa comprou aí já faz um tempo, porém ainda não está em produção, tá? Está previsto para iniciar aí em 2024. E a empresa menciona aí que deve alcançar na faixa de 40 mil barris nesse campo aqui, ou seja, outra notícia excelente que deve aumentar bastante aí a sua produção, né? E aí o lucro aumentando também. Podemos ver através desse gráfico da própria Prio aí que a empresa deve chegar a 141 mil barris por dia aí em 2025. Ou seja, a empresa ainda tem um crescimento bem interessante aí de lucro, né? A empresa aumentando a sua produção aí. E o valor do Brent estando alto, né? Na faixa de 70, 80, a empresa já consegue ter um lucro aí bem exorbitante, né? Porém, o que temos que atentar, pessoal, é que a partir de 2026 essa produção começa a diminuir, né? Até 2030 deve chegar a 96 mil barris por dia, né? Por quê, pessoal? Porque você vai extraindo petróleo, vai diminuindo, né? Vai diminuindo as reservas, né? A gente pode ver esse campo aqui de cinza, por exemplo, que é o campo de Frade. Em 2024 deve bater 48 mil barris por dia, e aí vai diminuindo, né? E aí qual que é a questão, pessoal? A empresa vai ter que fazer alguma compra nova, né? Vai ter que comprar algum campo novo aí para manter essa produção aqui subindo, tá? Ou seja, ela vai ter que pegar dívidas aí, ou então pegar do caixa, né, para comprar novos campos, né, não tem muito o que fazer. É assim que essas empresas aí vão crescendo, né, elas vão comprando novos campos, porque chega um momento aí que a produção vai diminuindo de fato, né, ou seja, é um ponto aqui negativo, né, vai ter uma produção bem interessante, porém vai ter que pegar dívida, né, para crescer aí comprando outros campos. E aí um ponto relevante é que a empresa vai pegar dívidas a um juros bem menor, né? Em 2025 e 2026, muito provavelmente os juros vão estar na casa de 6, 7, 8%, né? É a previsão aí do Banco Central, tá? Ou seja, a empresa vai ter que pegar dívidas, porém ela vai pegar uma dívida menor, né? Do que se ela pegasse uma dívida hoje aí, que estão em juros aí a 13 e pouco, né? Ou seja, é um ponto aí a salientar, tá, pessoal? A gente tem que ficar de olho nisso aí. E só para efeito de crescimento, a gente pode ver nesse gráfico aqui que a empresa nos últimos 3 anos cresceu aí 750%, enquanto que Bovespa cresceu aí somente 30%. Eu acredito que a empresa ainda deve crescer bastante aí nos próximos anos, né? Ela deve aumentar ainda mais de valor, né? Já é uma empresa aí já bem grande, né? Se formos comparar aqui, o valor de mercado da empresa já bate aí 40 bilhões, então, ou seja, a empresa já é grande, né? Não é mais small cap, já está chegando aí a uma mid cap para blue chip, tá, pessoal? Ou seja, já está se tornando uma empresa bem grande, porém com um crescimento bem interessante aí à frente, né? Outro ponto, pessoal, através desse gráfico aqui, lucro líquido versus cotação, a depender do seu lucro, que vem aí bem alto, né, e crescente, né, a empresa deveria valer na faixa de R$160, hoje está valendo na faixa de 45, né, ou seja, é um gráfico aqui que é exorbitante, né, de fato isso aqui não deve ocorrer, né, porém mostra que a empresa ainda está no patamar interessante para compra, né, e através das recomendações de compra que eu mencionei, a empresa deve crescer ainda mais, tá, uma empresa bem interessante aí, gosto bastante. Tenho carteira, é uma das únicas empresas que eu tenho aí de crescimento na carteira, né, gosto bastante dessa empresa aqui. E olhando os indicadores da empresa, a gente vê que o PL e o EV/EBITDA da empresa ainda está em patamares bem interessantes para uma empresa pura de crescimento, né? A gente viu durante o vídeo que a empresa ainda tem um crescimento bem interessante à frente. E esses indicadores aqui são números aí bem relevantes, né? A gente pode pegar empresas de crescimento puro que tem aí PL e EV/EBITDA muito maiores, daqui 11, aqui 9, né? Ou seja, a empresa ainda está barata no caso, tá? ROI da empresa é sensacional, não? O que seria o ROI, pessoal? É o dinheiro que a empresa pega aí do IPO, que ela pegou com o acionista, e os seguintes aí follow-ons, né, que a empresa vai pegando dinheiro do acionista, né, o que ela entrega de rentabilidade para o acionista através desse dinheiro que ela pegou deles, tá, pessoal? Seria esse ROI aqui, a rentabilidade entrega para o acionista é muito boa, tá, abaixo de 10 já é excelente, 33 é excepcional, e crescimento de receitas, lucros, né, como eu mencionei, a empresa é uma máquina, vem crescendo demais aí nos últimos anos, né, e deve aí continuar crescendo, tá, nos próximos anos aí.
Não é aquele crescimento absurdo, porém é um crescimento ainda interessante. Também outro ponto relevante é o free float, né? O free float da empresa aí é praticamente de 100%, ou seja, a empresa não consegue fazer uma OPA facilmente, né? Como a Energias do Brasil fez bem recentemente, né? Por exemplo. Ou seja, quanto mais free float, melhor, né? Mais o controlador vai ter que desembolsar dinheiro aí, caso ele queira fechar capital da empresa, né? Ele vai ter que pagar mais de 40 bilhões aí para os acionistas, né? Num total de papéis aqui de 800 mil papéis, né? Ou seja, é uma notícia relevante isso aqui, já que se pegarmos, por exemplo, Neo Energia aí, é uma empresa muito boa também, porém o free float da empresa é somente 16%, ou seja, facilmente o controlador, se quisesse fechar a capital da empresa aí, ele só precisaria comprar esses 16% aqui de free float, né? Ou seja, desses 1 bilhão e 200 mil papéis aqui, ele precisaria comprar somente 16% desse número aqui. Ou seja, a empresa não precisaria desembolsar aí uma grana muito relevante, tá? Se ela quisesse fechar capital, né? Isso é um indicador que a gente tem que relevar também, tá, pessoal? E foi isso, pessoal. PetroRio se tornando uma empresa aí das melhores da bolsa e que tem muito crescimento aí na frente, né? Uma empresa muito interessante aí de fato, né? Vale bastante o estudo aí para a empresa. E deixa nos comentários aí, pessoal, se você está investindo em PetroRio, pensa em investir ou não. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua inscrição no canal e fico por aqui. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.